Olá, amigos! Vamos falar de medos indicadores de crenças limitadoras. Olha que título mais chique, né? Os medos que estão indicando quais são nossas crenças que limitam o nosso crescimento pessoal. É baseado nesse livro aqui, da irmã Cidufo, Emoções que Curam, psicografia de Wanderley Soares de Oliveira. Então ela explica que crenças limitadoras ou crenças limitantes são as crenças que limitam o nosso crescimento espiritual. Igual a parábola que Jesus nos contou dos talentos, que o servo enterrou o talento, né, a moedinha do seu senhor. Ele ficou com medo de perder essa moeda porque ele não acreditou nas suas próprias capacidades. As crenças são pilares na vida mental. São como vigas que, quando abaladas, podem desequilibrar todo o edifício do pensamento, da vontade, do sentimento. Por isso é preciso que a gente se desapegue até de convicções que nos limitam, que nos levam ao medo. A irmã se fala, sobretudo, o medo de perder quem achávamos que éramos, de perder personalidades ilusórias, repletas de verdades falsas sobre a vida e sobre o viver. Precisamos nos desapegar, né, dessas ilusões, porque as ilusões levam assim a um sentimento de indefinição, de insegurança, de desânimo, de mau humor, e que gera estresse, ansiedade, pânico. Diz a irmã, se gera um desespero silencioso a caminho da depressão. Então, o medo aí, quando a gente tem medo, né, o medo está nos trazendo uma indicação de que algo em nós precisa ser descoberto. Esse algo precisa ser enfrentado e transformado. Que nem o servo, né? Que escondeu o seu talento. Do que ele tinha medo? Da sua incapacidade em lidar com o dinheiro, mas ele precisaria ter enfrentado esse medo e transformado esse sentimento de incapacidade, essa crença na própria incapacidade, em proatividade, em empreendedorismo, em criatividade. Então, diante, né, das pressões, das ameaças, aí surgiu o medo, né? Mas o medo é esse sentimento mobilizador que nos leva à autoproteção e à tomada de uma atitude, de uma ação. Carl Gustav Jung, psicólogo, ele já ensinou que o medo é natural do nosso instinto de conservação. O medo é uma reação natural e necessária. Olha que interessante, né? O que fazemos com ele é que pode se tornar um problema. Quando nós nos desiludimos de nós mesmos, né? Quando caímos na real, sabe aquela pessoa que a gente achava que era, mas era uma ilusão? E a gente percebe que estava enganado? O que acontece é que momentaneamente perdemos as referências que davam aquela sensação de segurança, de bem-estar. Mas após essa desilusão, né, quando a gente cai na real, a gente tem a oportunidade de formar outros valores, né? Então, o medo acompanhando essa formação de novos valores vai nos prevenir, explica a Hermance, da leviandade e de enganos diante da construção dos novos princípios, dos novos valores que vão gerenciar as novas formas de pensar e viver. Tipo assim, né? A gente percebe que se enganou, né? Que estava, né, crendo em coisas que são absurdas. A gente fala assim, eu estava equivocado, eu estava equivocada.
Agora vou ser mais cautelosa naquilo em que acredito. Não é assim que acontece com a gente? Então, essa reciclagem na crença da nossa identidade, né? Por exemplo, se a gente tem um complexo de inferioridade, a gente precisa reciclar isso. Isso causa muito medo. É o que mais causa medo. É reciclar a nossa crença sobre quem nós somos de verdade. A irmã se fala que desapegar-se das crenças que estruturavam um edifício de ilusões, né? A gente achava que era uma coisa e não era, era outra, né? É igual a navegar num mar revolto, sem rota, sem farol, sem direção. Aí ela dá um exemplo de Pedro, que foi convidado por Jesus para andar sobre as águas, né, do rio Tiberíades. Era um caminho incomum, né? Quem é que anda sobre as águas? Aí veio uma rajada de vento e Pedro ficou com medo. Ele começou a afundar e pediu socorro a Jesus. E nós também somos convidados a caminhar sobre as águas, que é um caminho incomum, é um aprendizado incomum. Por isso, por ser incomum, precisamos vencer o nosso temor, para não afundar de uma leve rajada. O que são essas rajadas de vento? A indecisão, a dúvida, a incerteza, a severidade que muitas vezes temos para conosco. Irmã se escreve: assim como andar sobre as águas, reciclar nossas próprias verdades atemoriza-nos, porque significa trilhar uma jornada pessoal sem comparação, única. Nesse processo, somos nós e nossa consciência e nosso ser que anseia nascer e florescer. Quais crenças, né, nossos medos estão indicando? Se temos medos, então por trás existem crenças limitadoras. Cada medo é um indício de que algo precisa ser reciclado, ou seja, essas crenças limitadoras precisam ser trabalhadas. E aí ela dá uma listinha de vários tipos de medo e quais crenças indicam. Então, por exemplo, o medo de sofrer pode estar, nesse medo pode estar enraizada a crença de que não merecemos o prazer, não merecemos a felicidade, a alegria. O medo de aproveitar as boas coisas da vida. É uma crença, assim, de que a vida só tem valor quando as conquistas vêm pela dor, através de muito sacrifício. O medo de romper limites. É uma crença de que podemos ser castigados se nós sairmos dos padrões convencionais, né, do que todo mundo faz, tudo sempre igual. O medo de errar mostra que nós estamos acreditando na nossa incompetência ou até se somos perfeccionistas, né? O perfeccionista não admite errar. Medo de competir. Então, acreditamos que devemos ser os melhores. Se eu entro em competição e o outro leva a melhor, então eu não vou competir. Medo do desamparo. É a crença de que o amor do outro é mais importante do que o auto-amor. Jesus disse amar o próximo como a si mesmo. Não falou para amar o próximo mais do que a si mesmo, né? Medo de estabelecer limites, né? Às vezes as pessoas invadem nosso espaço. Se a gente não estabelece limites, deixa, né, que os outros exijam tudo da gente, é porque a gente tem a crença de que a gente é infalível. Ou medo da nossa
fragilidade, a gente tem medo, né, que a gente não vai dar conta. No fundo, a gente acha que vai dar conta de tudo. Ah, se não der. Medo de perder. Nós acreditamos que somos culpados pelas conquistas que já conseguimos. Eu tenho uma casa, um carro, ai, que medo de perder tudo isso. Então, né, eu consegui com tanto sacrifício, então às vezes a gente até se sente imerecedor, né, dessas conquistas. Medo de ser quem somos. É a pessoa que acha que não pode ser diferente dos outros. Ser diferente é uma coisa errada. E a irmã se fala que o servo da parábola dos talentos tinha convicções limitadoras. Ele enterrou o talento. Quais as crenças limitantes que ele tinha? Ele achava que estava protegendo o dinheiro, enterrando esse dinheiro, a moeda. Ele achava que enterrando a moeda ele estava fazendo bom uso, né? Em vez de investir, os outros... Porque como é a parábola dos talentos? O senhor foi e para viajar para longe, pegou os seus talentos, deu para um 5, para outro 2, para outro 1. Aquele que ganhou 5 negociou, devolveu 2. Aquele que ganhou 2 negociou, devolveu 4. E esse que ganhou 1 enterrou, não negociou, devolveu só 1. Então ele achava, na sua crença limitadora, que ele estava fazendo bom uso de enterrar o dinheiro, mas no fundo ele era acomodado, né? Agiu pelo menor esforço, foi um excesso de zelo, um excesso de cautela. E com isso ele não aprendeu, nem ampliou o patrimônio material, né? O que ganhou 5, devolveu 10 moedinhas. O que ganhou 2, devolveu 4. Eles ampliaram o patrimônio material, ele não. Né? O servo preguiçoso só enterrou, não ampliou, devolveu 1. E também não ampliou o seu patrimônio intelectual, não aprendeu. Então prestemos atenção, se a nossa prudência excessiva não termina em preguiça, em perfeccionismo ou em fuga, e busquemos fazer o melhor que já conseguimos, aquilo que estamos conseguindo hoje, respeitando os nossos limites. Jesus nos abençoe. Eu agradeço muito a atenção de todos.